me preocupa o avanço do progressismo judicial. Trata-se de uma cultura nociva à sociedade, por absoluta ofensa ao devido processo legal, mas é nocivo também à própria judicatura. O poder judiciário, ele deve ser inerte, não pode se mover por paixão política ou ideológica. A inércia dos órgãos jurisdicionais é uma característica básica da jurisdição, um princípio constitucional, um postulado da verdadeira democracia. Quando o judiciário resolve fazer política, passa a praticar atos antidemocráticos, como temos visto seguidas vezes em nosso país. Aliás, ultimamente, o sistema processual foi às favas. Para que falar em partes se os próprios juízes as são? Um dos mais eminentes juristas de todos os tempos, na minha visão, o italiano Carnelutti, dizia: é necessário não ser parte para ser juiz. Repito, é necessário não ser parte para ser juiz. O ativismo do judiciário, especialmente da mais alta corte, e aqui faço sublinho, mas não só dela, chegou a níveis tão absurdos que o próprio sistema acusatório tem sido flagrantemente violado. O Ministério Público está se tornando um órgão dispensável. Aliás, aqui cumprimento o ministro Azulay pelo papel que teve nessa aproximação, nesse cuidado que teve na sua atuação no TRF. O Ministério Público, para quê? Para quê? Se juízes da República movem-se por si mesmos sem a necessidade de provocação. Ministério Público para quê? Se há informações de que decisões cautelares gravíssimas teriam sido tomadas levando-se em conta apenas notícias de jornais. Para que Ministério Público, se o Supremo pode instaurar inquérito e eternizá-lo sem limites temporais ou objetos determinados? A que ponto chegamos em nossa República e o povo é que pratica ato antidemocrático? Em 2013, eu era deputado federal, como muitos que estão nesse Senado Federal também estavam naquela casa, e como deputado federal eu votei contra a PEC 37. Não sei se os senhores se recordam dessa PEC 37, que foi apelidada de PEC da impunidade. Defendia-se na época a necessidade de legitimidade de o Ministério Público investigar. Apontava-se para isso problemas como o corporativismo policial, influências políticas e deficiência de estrutura da polícia. O povo foi às ruas e exigiu a reprovação da PEC. Grandes constitucionalistas como o Dr. Ives Gandra Martins, José Afonso da Silva, eram a favor da PEC 37 e contrários a que se desse poder ao Ministério Público de instaurar e conduzir inquéritos criminais. Ives Gandra nos lembrava a todos que a Constituição Federal claramente divide as funções judiciárias entre o poder de julgar, que cabe ao Poder Judiciário, o de acusar, que cabe ao Ministério Público, e o de defender, que cabe à advocacia. Disse ele à época: os delegados agem como polícia judiciária, então o serviço em primeiro lugar do Poder Judiciário, então há serviço em primeiro lugar do Judiciário e não do Ministério Público ou da advocacia, que são partes no inquérito policial. Processo preliminar e investigatório que deve ser presidido por uma autoridade neutra, ou seja, o delegado. Será que esses mestres não estariam antevendo o desdobramento desse processo? Eu votei contra a PEC, que foi derrubada por ampla maioria de votos. Aí eu pergunto,
avançamos? Eu acredito que sim. O problema, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores sabatinados, é que determinados avanços abrem caminho para verdadeiros atropelos numa corrida galopante contra o sistema acusatório, contra as garantias constitucionais dos indivíduos e da sociedade como um todo. Hoje me preocupa, e aos brasileiros, o ativismo judicial policialesco, o que impõe a quem tem o poder de aprovar a obrigação de frear o arbítrio autoritário, sob pena de fracassar todo o sistema, incluindo este. É missão de todos nós zelar pelo cumprimento da Constituição Federal, se submeter a ela e fazer cumprir, e não estar acima dela. Então, desejo muito sucesso aos sabatinados, indicados ao STJ, ao TST, no cumprimento dessa missão. Sei que serão bons julgadores, mas além de serem bons julgadores, que serão zelosos na defesa dessas instituições, no cumprimento do seu papel dentro dos limites constitucionais, porque é isso que vai garantir a sobrevida dessas instituições. Qualquer coisa fora disso, estamos diante de movimentos na sociedade nunca antes visto nesse país, e é preciso olhar para isso sem preconceito e com o acatamento que é devido ao sentimento que move esses brasileiros. Obviamente que afastados os exageros, os atropelos, mas é preciso olhar para o sentimento que move boa parte desses brasileiros que estão em movimento.